A discussão, e ela existia, era sobre o que fazer diante da condução de merda, Alexandre, que você fez das eleições de 2022. E a gente está vendo toda essa situação, dessa investigação atrapalhada, dessas prisões sem base, do relatório que não diz nada, cheio dos possivelmente, trabalho porco da Polícia Federal. Aliás, porco. Um policial federal que bota o nome dele num troço desse, não é nem pelo fato de ser capaz, é por ser incompetente. Porco. E por que é tudo feito da forma mais rápida possível? E com um objetivo óbvio, o objetivo evidente é prender o Bolsonaro. E é por isso que a gente está tendo notícias desse tipo. Veja essa matéria que está no Paulo Figueiredo Show. A matéria que dominou a internet nos últimos tempos. E é importante, e é por isso que eu, como testemunha de quem viveu a história, eu acho que isso tudo precisa ser contextualizado. A gente não pode olhar as coisas com o olho de hoje. A gente precisa olhar as coisas com os olhos de 2022. Quem tem idade o suficiente para lembrar de 2022. E todo mundo que tem idade o suficiente, que tem mais de 2 anos de idade, lembra que aquela eleição foi uma palhaçada. E o maior culpado disso, obviamente, é quem? É o Alexandre de Moraes, que fez uma condução de merda na eleição. Não foi uma eleição nem justa, nem transparente. Claro que ele não é o único. Todo o STF agiu contra o voto impresso, sobretudo o Barroso. Tem a questão do inquérito de 2018, ao qual o Bolsonaro se referiu ontem na entrevista dele. Tem a censura por parte de vários agentes do TSE e por aí vai. Ou todo mundo esqueceu use a sua criatividade, a perseguição política, todo mundo esqueceu do que o Talhaferro dialogava com os juízes lá do gabinete do Alexandre? Não, claro que ninguém esqueceu. Eu sei que tem, inclusive, mais coisa pronta. Vamos ver se essas coisas vêm por aí, se a Folha vai ter. Folha. É porque eu não estou querendo explodir essa história ainda. Mas ela vai chegar. Estou dando tempo à Folha para tomar a atitude digna que tem que ser tomada. O Glenn eu tenho total confiança. A Folha, não. Quem sabe, talvez até as próximas fases da Vaza Toga nem saiam na Folha. Vou parar por aqui. Mas no Glenn eu tenho confiança. Um aspecto fundamental é que todo mundo via o que estava acontecendo em 2022. A gente só sabe das coisas em relação ao Talhaferro e as reportagens publicadas pela Vaza Toga, os diálogos, use a sua criatividade. Não tenho Paulo Figueiredo, mas vou conseguir achar alguma coisa. A gente só sabe dessa. Vou mandar jagunço prender o Alan dos Santos. A gente só sabe dessas coisas hoje. Mas todo mundo já sentiu o que estava acontecendo. Todo mundo, exceto isso que se chama de grande mídia, eu gosto de chamar de velha mídia, que não dava voz ao povo. E a prova de que o povo estava buscando uma forma de se comunicar e que estava sendo calado pela imprensa e pela censura do Alexandre é que a Jovem Pan, mesmo debaixo de intensa censura, liderava a audiência, uma emissora pequena, com menos de 1 ano de idade na época, com uma estrutura muito limitada e que batia todos os dias a Globo News e a CNN. Eu não me canso de dizer, o programa político mais assistido do Brasil, e não era só no meu tempo, não, mérito aqui para as pessoas que vieram antes de mim, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, o Fiuza, era o Pingo nos Is. No tempo que eu estava lá, a gente tinha mais audiência do que a soma da CNN Brasil com a Globo News. Tinha dias que você pegava todos os outros, CNN Brasil, Globo News, Record News, SBT News, somava e a gente tinha o dobro da soma. Isso era o povo querendo se comunicar. E o que vinha da imprensa? Porrada no povo, repressão, 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 repressão. Alexandre crava, censura. Aí as pesquisas que mostram que 61% dos brasileiros com medo de se expressar na internet. Todo mundo tinha a certeza de que o processo eleitoral tinha sido conduzido com parcialidade. E, no mínimo, uma suspeita razoável
de que o resultado tinha sido manipulado. E essa dúvida razoável nunca foi esclarecida. E é sim razoável todos nós termos dúvida e levantarmos dúvida sobre qualquer serviço público prestado. Vocês, servidores, são os nossos empregados, funcionários, servidores. Vocês servem a nós. Não importa se você está de toga ou não. Então, quando você presta um serviço e conduz uma atividade pública, eu tenho o direito de colocar dúvidas sobre a sua atuação e você tem a obrigação de me responder. Não existe isso. Um servidor público é questionado e ele censura aquele que os questionam. E eu já citei a frase do Jeff Bezos, né, o globalista dono da Amazon, no editorial no Washington Post, que diz que as urnas eletrônicas não só têm que ser confiáveis, mas devem parecer confiáveis. Olha, isso é papo de golpista? Então todo mundo olhou essa situação que todo mundo sabia o que estava acontecendo, não sabia a profundidade. Essa a gente sabe hoje, depois das ordens ilegais do Alexandre divulgadas nos Twitter Files, depois da Vaza Toga, a gente sabe um pouco da profundidade, mas já sabia que estava errado. E todo mundo buscava uma solução. Vocês acham que não? E o que os diálogos mostram são pessoas buscando soluções. Soluções a um judiciário que deu um golpe e usurpou a autoridade dos demais poderes. E eu vou falar isso, você pode me botar debaixo de tortura, se eu não falar, as pedras vão falar, porque é a verdade. Vocês deram um golpe. E houve uma crise entre poderes. E o que a Constituição brasileira diz no artigo 142? Ora, que quem garante os poderes constitucionais que estavam sendo usurpados são as Forças Armadas. As Forças Armadas que tinham, por sua vez, tentado avaliar qual era a segurança das urnas e foram impedidas. O relatório das Forças Armadas disse que eles não conseguiram fazer o trabalho e não tiveram acesso para conseguir fazer o trabalho. E, ainda assim, enxergaram as vulnerabilidades e deram sugestões para o Alexandre. Que, igual um maluco esquizofrênico, virou e falou assim: obrigado por não dizer que não houve fraude. Aí, os três comandantes das forças, os comandantes das três forças, reforçaram que não tinham dito que não tinha havido fraude, reafirmaram as vulnerabilidades e fizeram um pedido de urgência para que o Alexandre reavaliasse os três comandantes de cada uma das forças. Isso era golpe? Ora, o Batista da Aeronáutica era golpista? O Freire Gomes, do Exército, era golpista? Os dois assinaram a carta. E por que não estão em inquérito? Por que não estão no inquérito? Por que o Almirante Garnier foi o único dos três que foi incluído? Ora, eu vou dizer para vocês, para as quase 19 mil pessoas que estão nos assistindo aqui, era consenso, eu estou afirmando, que era consenso no alto comando do Exército, que a condução da eleição tinha sido feita de forma cagada. Alexandre, pergunta para o Tomás se não é verdade. A discussão, e eu afirmo porque eu confio e sei quem são as minhas fontes, a discussão, e ela existia, era sobre o que fazer diante da condução de merda, Alexandre, que você fez das eleições de 2022. Essa que a esquerda aplaude, dizendo que você salvou a democracia. Claro, porque eles ganharam, porque você deu o poder a quem eles queriam. E eu dei o nome dos generais que defendiam que nada deveria ser feito. Entre eles, esse bosta que hoje comanda o Exército. E aí entra o segredo de toda essa discussão. Porque o segredo de toda essa discussão está nos truques semânticos. E, pô, vocês me desculpem. De linguagem, vocês têm que comer muito feijão com arroz para poder chegar no meu nível. Vocês me desculpem, não tem nenhuma arrogância nisso, mas eu vivo disso. Então, quando eu vejo
uma palavra ser ressignificada e martelada incessantemente na cabeça do público, eu sei o que está acontecendo. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Que, ao questionar um serviço público ou as urnas eletrônicas, a segurança, isso passa a ser, em vez de questionamento de um serviço público, como eu disse, que é o que é, isso passa a ser criado um chavão que não tem significado por si próprio, mas ele soa criminoso, embora não tenha respaldo no Código Penal. Então, em vez de questionar serviço público do TSE, a expressão é substituída por espalhar narrativas falsas. Criticar agente público, a palavra crítica é simplesmente substituída por ataques. Que caralho de ataques? Em primeiro lugar, que bosta de general é esse que não consegue ouvir uma... Ai, palavras machucam. Ai, meu Deus! Isso me lembra um outro general do Exército, esse eu respeito, mas que fez uma notinha, quando eu dei o nome dos generais, dizendo que os militares precisavam de paz para tomar as suas decisões. Eu falava, porra, mas militar que só consegue tomar decisão em tempos de paz? Tem alguma coisa errada. Discutir mecanismo legal de resposta ao abuso de poder, eles se ressignificam como golpe de Estado. Narrativas golpistas. É tudo jargão, chavão. Então, é simples. Toda vez que você lê espalhar narrativas falsas, você bota assim, risca. Cadê aquela caneta desesquerdizadora que tinha? Espalhar narrativas falsas, você bota assim, risca vermelho e bota assim, questionar o serviço público do TSE. Ataques a instituições ou ataques a agentes públicos, você bota assim, críticas a servidores públicos. Quando você lê golpe, você risca e bota assim, busca de alternativas ao abuso de poder.